Bem-vindos ao podcast Ato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre o comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Correa. Eu sou a Gisele Oliveira. E para saber mais e se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. Há pessoas tímidas ou simplesmente mais discretas que não falam muito, ou se escondem, em silêncios ou numa expressão difícil de decifrar. Pode ser timidez ou pode ser simplesmente alguém mais reservado. Ou pode ser alguém que tem um infinito de coisas a acontecer dentro de si e as guarda. Como é que se conhece alguém misterioso e tímido? Acho que existe beleza nesta forma de ser. A beleza de ir descobrindo o outro devagarinho, provocando e descobrindo. Joana Canelhas da Fonseca nos convida a refletir sobre a timidez, que às vezes pode ser um freio inibitor, nos deixando mais atentos a fim de evitarmos situações que nos embaraçam. Nesse sentido, ela nos ajuda a virar atenção para nós mesmos, quando sabemos que estamos no foco de outras pessoas. Mas a timidez pode ser fonte de sofrimento quando nos impedem de ter contatos sociais por medo de julgamento, de humilhações e sensação de inadequação. Em algumas culturas, ela pode ser vista como fator positivo, sinônimo de modéstia e cautela. Em outras, com desmérito e um problema a ser corrigido. Mas afinal, o que é timidez? Quando a timidez se torna um problema, é possível viver sem ela? Bom, e o que é timidez? Como que a gente pode trazer o conceito? Mas segundo o pai dos burros, o dicionário online de português, timidez significa inibição, estado de quem tem vergonha de se expor, condição da pessoa tímida, acanhada. Não conseguiu discursar e culpou sua timidez. Fraqueza, expressão de debilidade, de fragilidade, frouxidão. Quando a gente fala de timidez, não existe um conceito sólido psicológico, né? Não é algo que tem algo que tenha uma definição estanque, né? Então, assim, pronto, esse é o conceito e acabou. O Henderson e o Zimbardo, em 98, quando eles foram estudar um pouco timidez e introversão, eles descrevem timidez como sentimentos de desconforto e inibição durante situações interpessoais, o que é super amplo. Quando a gente fala de situações interpessoais, a gente está falando toda e qualquer situação em que envolva o contato com outro ser humano, né? E a timidez, ela é super natural, né? Tanto quando a gente pensa, tem a timidez que ela é situacional, então ela ocorre em algumas situações específicas, como falar em público. Nesses conceitos mais específicos, a pessoa experimenta aí um nível alto de ansiedade. Então aquela pessoa que fica vermelha quando percebe que tá todo mundo olhando para ela, enfim. Tem uma timidez que ela é mais constante, né. Então, normalmente, a pessoa é muito tímida, seja, né, num contato simples com uma outra pessoa, às vezes só de alguém chamar o nome dela, enfim, que ela é mais constantemente tímida mesmo, né. Que aí não depende tanto daquele contexto, daquela situação específica, é meio que um estilo de vida, né? Uhum, exato, é uma característica da pessoa mesmo, né, não é uma situação específica que tirou aquela pessoa ali de uma zona mais confortável, né. Mas normalmente às vezes as pessoas falam: "Ah, aquela pessoa é introvertida, ela é tímida". Introversão e timidez são a mesma coisa? É sinônimo? Quando a gente fala de timidez, a gente está falando de uma resposta do indivíduo a uma situação interpessoal. Quando a gente fala de introversão, a gente está falando de como esse indivíduo processa informações dentro de si mesmo, né? Como ele se relaciona consigo mesmo e com o outro. Mas pegando um pouquinho disso, Bi, né, penso muito nessa linha, que o tímido é muito mais às vezes o tímido ele tem até desejo de ter interações sociais, enfim, mas o medo, ele às vezes é invadido por pensamentos que ele não está sendo tão adequado, o que ele tem para falar naquela rodinha não é tão interessante, que ele às vezes acaba se calando. Mas tem um desejo ali muito intenso de ter aquela relação interpessoal.
Tem Quando a gente pensa numa pessoa mais introvertida, diz mais sobre a maneira dela de interagir com o mundo e com si mesmo, né. A pessoa introvertida, normalmente ela sente para dentro. Ela não tem uma necessidade tão grande de exposição em relação ao que ela está pensando, o que ela está sentindo. São pessoas que até para interagir socialmente ela consegue falar em público, tudo mais, mas às vezes ela não tem essa necessidade tão grande. Em alguns momentos ela tem até a necessidade de ficar mais sozinha, né, para ela ficar sozinho é ok, é tranquilo, é necessário, né, às vezes a pessoa ela vai recarregar. exato, às vezes a pessoa ela vai viajar com a família ou num grupo de amigos para ficar, sei lá, 5 dias. E você vai ver que em algum momento aquela pessoa vai estar sozinha, né, lendo um livro, ela precisa daquele momento ela com ela, né. Atividades mais introspectivas, né? Não tem Perfeito. tanta necessidade de contato social, tanta necessidade de estar com esse contato É, com o ou outro não é constantemente, pelo menos. não é o tempo todo, não é uma pessoa que ela não consegue se conectar ou que ela tem dificuldade Sim. de fazer amizade, Não, não não é tem isso. necessidade. Não é algo É, necessário. Não é um problema. ou não necessita o tempo todo, porque ela necessita também, ela consegue fazer aí as interações, mas ela não necessita se expor o que tá sentindo o tempo todo, né. Eu entendo introversão como o introvertido como alguém que processa consigo mesmo as emoções e os sentimentos antes de propor ou apresentar para o outro, né, porque também não é uma pessoa porque é diferente de você, a gente está falando sobre ser reservado, né, sobre, Uhum, mas não significa que aquela pessoa não seja capaz ou que não deseje colocar para exato. fora sentimentos, né. Quando a gente fala de introversão, a gente está falando sobre processamento Uhum, de informações e, assim, essa capacidade de fazer companhia para si mesmo, digamos, né, que é mais fácil para o introvertido, mas ninguém é introvertido o tempo todo e ninguém é uhum, extrovertido o tempo todo. A gente tem, introvertidos que têm momentos de boa socialização, quando estão com pessoas Uhum. mais confortáveis. A gente tem uhum, pessoas extrovertidas que, em algumas situações, né, ocasionalmente, vão ser meio bicho do mato também. Então, assim, uhum. ninguém é uma única coisa o tempo todo. Agora, quando a gente fala de timidez, a gente está falando de se sentir intimidado, de se sentir assustado, de se sentir amedrontado a partir da relação com outra pessoa, É a uma partir do contato reação, com outra né? pessoa. Exatamente. Né? Mas o Só que é o uma reação generalizada, você está o tempo uhum. todo reagindo da mesma maneira. Uhum. Quase como a timidez, ela tal qual um mecanismo de defesa, né, quando a gente vai ver, tem até uma explicação, Neuro. biológica e até da nossa hereditariedade. Tem quando a gente vai estudar comportamento animal, quem é mais tímido acaba se preservando mais, porque se coloca menos em situação de exposição, em situação de risco. A timidez ela também é um mecanismo de defesa, exatamente quando a gente percebe que está sendo observado. E aí a gente precisa mesmo, né, tomar mais cuidado com o que a gente está falando, como que a gente vai se portar, né. Então a timidez ela também tem um papel genético. Tem uma fala do Luiz Fernando Veríssimo que eu acho que define bem, apesar de ser um pouquinho dura, define bem o tímido, que é: o tímido, em suma, é uma pessoa convencida de que é o centro do universo e que o seu vexame ainda será lembrado quando as estrelas virarem pó, né? A relação com a possibilidade da avaliação do outro, ela é extremada, existe uma distorção, um viés, né, na hora Hum, quando o tímido vai processar as informações de fora. Então, o tímido em geral, né, tem características como baixa autoestima, uma tendência a se culpabilizar, uma tendência a reter a sentimentos negativos, e eles são mais acessíveis, né, sentimentos negativos do que positivos. Eles superestimam a possibilidade de serem socialmente rejeitados, etc. E aí, diante do contato com outras pessoas, meio que independente de contextos, ou de acordo com os contextos, como é no caso da timidez situacional, entrevista de emprego, dar uhum, seminário na frente da sala, etc., o tímido se entende como, bom, vai dar tudo errado, eu vou ser mal avaliado,
ele começa a reagir a essa possibilidade de ser reprovado no olhar do outro, né? Então o tímido, ele pode ser um pessimista e ele tem medo de errar também. Falha. Ele é um pessimista em relação a si mesmo, né? Uhum. É curioso, né, o que você trouxe do Veríssimo, isso é o centro do universo, né, porque às vezes também é um pensamento não traduz tanto a realidade, né, Bi, porque não, a pessoa não vai estar todo mundo olhando para ela e não vai estar todo mundo julgando ela, né, é quase um sentimento extremado em relação a si mesmo e como os outros estão enxergando, né, a pessoa ali naquele momento, naquela situação, né. Então, por exemplo, tem uma festa e tá todo mundo dançando. E o tímido, ele não vai para a pista de dança porque ele tá pensando, todo mundo vai me ver e vai rir de mim, né? Uhum, E assim, desculpa, tem 50 pessoas lá dançando, por que que as pessoas iam te ver? Por que que você seria mais visível do que outras pessoas, né? uhum. Então, dar para si mesmo uma certa relevância, dá um tamanho muito grande para a própria vergonha, para o próprio vexame, para o próprio fracasso, que não necessariamente se traduz na realidade, né? Mas isso se manifesta também de maneira individual, não somente com um Uhum, grupo de pessoas, certo? sim. Mas seria exatamente isso, que não é somente nos momentos, né, de exposição em público, né, com diversas outras pessoas. Mas muitas vezes a pessoa se sentir exposta diante de uma outra pessoa, num espaço fechado, por exemplo, né? O Que a que eu gente vou está falar tá falando da forma, errado. exato, a gente está falando da forma como eu me percebo, como eu me sinto, como eu acho que o outro vai me avaliar em relação aos meus medos, aos meus receios. Então isso fica muito mais intensificado quando eu estou num ambiente público, mas ele existe mesmo estando junto com uma pessoa, por E exemplo, ou fica com um duas sentimento pessoas, muito enfim. grande de inadequação mesmo dentro daquele grupo, né. É legal tua fala, né, porque às vezes a gente ouve, as pessoas falando de um grupo de amigos, às vezes até um grupo de família mesmo. Quando a pessoa vai tentar falar alguma coisa, ela pensa: "Nossa, mas isso que eu vou falar não tem nada a ver", ou "Isso Uhum. não é legal", ou "Eu não sou legal o suficiente para trazer isso". E aí vai criando um monte de monstro na cabeça e impede a possibilidade da interação social, né. Você vai se resguardando desse contato, né? Você não vai se colocar nesse risco, no risco de ser rejeitado, de ser Uhum. reprovado, de ser humilhado e assim por diante, né? E é curioso, porque quando a gente pensa alguma coisa, né, ele não distingue o que é realidade do que é fantasia no sentido do sentimento. Quando eu tô lá pensando que vai dar tudo errado e que as pessoas vão achar que eu vou fazer é inadequado, eu tenho a sensação como se aquilo fosse verdade, né. Sabe, vai fechando a mão, vai suando, assim, a gente vai ficando mais rígido, porque as emoções que a gente tá sentindo é como se aquilo fosse verdade. E sem perceber, você vai automaticamente se auto-sabotando. Perfeito, verdade. O que que desencadeia a timidez? Tem uma razão pra gente se sentir tímido? Timidez é um dos traços herdáveis, né, do ponto de vista genético, mais forte que existe, né? Esse é um dado de uma pesquisa do Kagan e Sneidman. Os tímidos são 40% da população mundial, então assim, é uma característica super comum. Porém, a gente está falando sobre estudos e sobre tendências que são avaliadas em bebês, né? Então, se fala do bebê que se mostra assustado ou arredio diante de novos estímulos, etc., né? Bebês e crianças. E a timidez, ela tem um componente social muito forte, porque mesmo um quarto das crianças inibidas não necessariamente são adultos tímidos, né? E isso acontece porque existem ambientes familiares calmos, apoiadores, que não ficam hiperprotegendo, né? Que não ficam negando a existência de fatores estressantes, mas que vão dando ferramenta para essas crianças de enfrentamento, de autorregulação. Os outros 3/4, né, dos tímidos, né, das pessoas que nascem tímidas,
já ou se deparam com ambientes familiares em que existe uma proteção excessiva a respeito de fatores estressores, e aí o resultado disso é que você não ensina a pessoa a lidar você não ensina a pessoa a enfrentar esses desconfortos, ou que não dão ferramenta, ou que ou tem uma exposição excessiva, né? E aí você também não dá ferramentas de enfrentamento, você só cria indivíduos extremamente conformados com as suas dificuldades de lidar com o ambiente, né? Através de expectativas excessivas ou represálias, por exemplo. Não, você vai para o plano das ideias, onde tudo já deu errado, você vai você segue a trilha da ansiedade, você vai para um mundo pós-apocalíptico distópico, em que tudo já deu errado, e você se defende disso, não entrando em contato com aquilo. Todas as reações que a gente tem enquanto timidez, a gente está falando de fluxo sanguíneo, né, de ficar vermelho, a mão suando, contração muscular, a respiração mais rasa, tudo isso são parte do instinto de luta ou fuga, é o corpo cogitando a possibilidade de sair correndo, né? Eu não vou lidar com isso, né? Eu enfrento como um perigo físico, isso que é um perigo de característica emocional. É interessante, né, Bi, você trazer esse estudo, até papel familiar mesmo na construção aí do indivíduo. Essa timidez, ela é muito parecida com o mecanismo de medo. Quando a gente tem medo, é importante que a gente tenha alguém, principalmente uma criança, né, ser uma zona de conforto, né. E se a timidez é um comportamento, né, que aparece aí em situações de medo, de desconforto, é importante que o pai, a mãe, enfim, estimule, né, a criança e exponha ela em situações que ela tenha realmente que ter interação social, enfim, dentro de um ambiente acolhedor, né, que ela sabe que ela pode tentar, que não tem problema, que se der errado, a mãe ou o pai, ou quem representa essas figuras vão estar ali pra suportar naquela situação, né. Isso não quer dizer que o que faziam com a gente nos anos 80 e 90, de vai lá falar com as visitas, deixa de ser bicho do mato, vai brincar com os outros, que isso esteja certo, viu, gente? Porque é expor sem dar ferramenta. Exatamente. Quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra. Pegando o teu gancho, Bi, como que poderia ser uma situação nesse sentido, né? Não é legal fazer isso com a criança, mas qual que poderia ser um caminho? Eu acho que primeiro é entender quais são os receios da criança, pensando em crianças maiores, né? Já estão em período verbal, etc. Já tem algum senso de identidade e tal. É entender quais são os receios dessa criança e deixar claro, eu tô aqui, né? Assim, vamos pensar juntos em estratégias para lidar com aquilo. Porque quando o tímido fala, você sabe que são expectativas, não tem necessariamente dados de realidade. Você está falando sobre possibilidades de ser zombado, de ser excluído, etc. Tá, se isso acontecer, eu vou estar aqui, né? Nada muda, essa relação aqui permanece. Precisa se sentir apoiada, né, pelo ambiente de alguma maneira. Que o mundo não acaba a partir de uma experiência negativa. Quando a gente. É mesmo? Alô, atenção, ansiosos. Coloque em letras piscantes. Dentro da minha abordagem específica, a gente fala sobre espaço potencial, que é dar chance, porque aí é um outro ponto, que são os pais, não os pais que empurram a criança em direção à caverna dos leões e fala, né, vai lá, boa sorte, etc. Mas aos pais que ficam tentando resolver o estresse para a criança. E você tem que dar uma chance para aquele serzinho, né? Essas figuras parentais precisam dar uma chance para que esse indivíduo se autorregule, para que essa pessoa pense em alternativas, que pense e que vai enfrentar aquilo no seu próprio ritmo. É não tentar minimizar, é dar o nível de contato adequado para aquele indivíduo. Tá muito sofrido? Calma, volta aqui, respira, mas tá. Volta lá, vê como é que você se sente, boa sorte, eu tô aqui se você precisar, mas tenta, né? Com algum nível de cuidado mesmo, né? De sensibilidade. E aí, nesse sentido, você fez até uma boa pontuação.
crianças né, maiores ou um pouco maiores, enfim, porque se a gente for pensar, inclusive, no estado do bebê, por exemplo, né, da mãe que super protege, dos pais, enfim, né, que super protegem, que acabam tendo uma dificuldade, por exemplo, de chegam pessoas em casa, tem dificuldade de que essas pessoas tenham acesso a este bebê, e depois quando este bebê cresce, né, começa a dar e vira aí uma criança, que essa criança vai lá com as fala, por que tá aí metido? Então, assim, é algo que você realmente vai construindo, é uma segurança que você vai passando e você vai construindo com o tempo, realmente. Não dá para você realmente dar subsídios para essa pessoa, para este ser, né, em construção, e do nada querer que ele consiga se virar sozinho. Que ele tenha repertório para administrar um estímulo novo. Uhum. A grande questão é que se você não apresenta para a criança de uma maneira tranquila certas coisas, quando essa criança tiver contato, aquilo vai ser monstruoso, né? O contato com o outro, situações sociais, etc. A criança precisa ser apresentada essas coisas de uma maneira segura, mas privar a criança de ter contato com isso transforma o momento do contato muito mais traumático e dramático, né? Uhum. Daí a importância do apego seguro, que a gente fala tanto. Exato. Vai ser nesse seio familiar, né, na primeira infância, que a gente vai criar exatamente o repertório para situações da vida adulta, né? Se, poxa, quando a criança é muito pequena, não tem nenhum estímulo adequado, o contato social, para falar com as outras pessoas, como que na adolescência e na fase adulta a gente vai esperar que esse indivíduo fale super bem em público, seja extremamente desinibido, que, né, nessa primeira infância, nesse momento de segurança, ele não teve os estímulos adequados, né? Tem, Provavelmente vai ser mais difícil. Para tem mais ou um, para menos, né, quando a gente fala de Uhum. estímulos inadequados. tem um videozinho no TikTok que é muito famoso, que inclusive com um efeito que eu odeio no TikTok, que é a cara nervosa, porque fica com a voz tremida. Eu odeio esse efeito, mas é um bom exemplo, que é as pessoas dublam, né, no TikTok. Que é um menino, a mãe vira e fala assim, liga lá na pizzaria e pede uma pizza. E aí o menino, mais mãe, eu não sei falar no telefone, liga lá e pede uma pizza. Aí o moleque liga e fala, eu quero falar com uma pizza. Porque não Uhum. tem repertório, você não ensinou a criança a fazer aquilo, você não deu apoio naquilo do tipo, se você fizer errado, eu tô aqui. Né? É mais engraçado quando a gente assiste do que quando a gente descreve um vídeo do TikTok, tá, gente? E é curioso, né, o que a gente está conversando, porque segundo um estudo da doutora Fabiana Nascimento, os principais motivos que desencadeiam a timidez, em primeiro lugar, é o contato com estranhos, depois vem a exposição com o sexo oposto, em terceiro, falar em público, né? Em quarto, que é fazer parte de um grupo maior, então conhecer pessoas diferentes. Em quinto, se sentir inferior, né, de um status inferior, seja por classe social, enfim. Em sexto, continua nessa sensação aí de se sentir inferior de modo geral. Eu entendo que status inferior, eu acho que deve falar mais sobre ou hierarquia ou nível socioeconômico, imagino, né? Exato. Uhum. E em sexto, é a sensação de inferioridade, de inadequação, de não estar adequado para a situação, né, de contexto social. Mas, timidez é sempre uma coisa ruim? Timidez é sempre ruim? Eu entendo que para o indivíduo vai depender do nível de sofrimento e da capacidade de encontrar recursos para lidar com aquilo. Eu acho que socialmente, culturalmente, características tanto de introversão quanto de timidez são vistas como muito negativas. E aí, quem tem essas características acaba sendo muito fortemente criticado, especialmente ao longo da adolescência, em que tem a questão, né, de aceitação e de comparação com os pares. Hum. Justamente, eu acho que o momento em que fica mais evidente o sofrimento com a timidez é a adolescência, né, para o indivíduo. Primeiro, porque é o momento em que ele se percebe como tímido, e em segundo lugar, porque é o momento de definição, é o primeiro contato com os conceitos, é o grande contato, né? O contato mais relevante com conceitos de status, hierarquia social,
a autopercepção, né, senso de pertencimento e assim por diante. E aí, eu entendo que culturalmente a gente aprende que características de ser reservado ou de ser introvertido se misturam com conceitos de timidez e são vistos de maneira negativa. É interessante, né, Bi? E eu também acho que tem diferenças culturais fortes. A gente pensa, por exemplo, numa sociedade mais oriental, principalmente os japoneses, a introversão e a timidez não é tão vista como pejorativo, como a gente percebe em sociedades mais ocidentais, né? Inclusive, são vistos, alguns aspectos da timidez são vistos como virtudes, né? São vistos de maneira virtuosa. Quase como um charme mesmo. E É, como se reservar, enfim, não expor os sentimentos na frente de todo mundo. Em contrapartida, quando a gente olha na sociedade ocidental, a extroversão é vista como uma qualidade, né? Então, você tem que ir lá, você tem que se expor, não pode ter medo, tem que fazer e acontecer. Até principalmente em culturas americanas, que tem uma competição e uma agressividade muito exacerbada, principalmente no meio corporativo, né? É muito comum você ver companhias exaltando perfis, tem essa questão da exposição, enfim, e colocando um desmérito em quem é mais introvertido, enfim. Do que, né, uma balança. A pessoa, às vezes, quando é mais introvertida, ela consegue ter uma capacidade de análise muito interessante, uma capacidade de observação muito interessante, né? E não necessariamente não vai conseguir se expor dentro das situações que precisam disso, porque também é um treino. Quanto mais você se expõe nas situações, melhor você vai ficando naquilo, né? Mas pensando nisso, né? Isso posto, que a timidez nem sempre é uma coisa ruim. Mas a timidez, ela pode caminhar para um status de sofrimento e ela precisa ser tratada? A timidez, ela é uma doença? de novo, né? A gente vai pensar no quanto que isso compromete a experiência humana desse indivíduo. Se essa é uma característica que impede, num grau que causa um sofrimento relevante, mesmo que não seja um quadro clínico de transtorno de ansiedade social, ou se traz prejuízos para o trabalho, ou para os relacionamentos, etc., o processo de psicoterapia ajuda, né, a trabalhar espontaneidade, autopercepção, autoestima, etc. Agora, em quadros como o de transtorno de ansiedade social, que eu acho que é mais conhecido como fobia social, a percepção desse indivíduo é absolutamente de angústia, porque se sente o centro das atenções, tem um medo persistente de ser humilhado em situações sociais, né? E aí isso não precisa necessariamente, não depende às vezes nem da interação com outros indivíduos, é a presença de outros seres humanos. Então, muitas vezes, a pessoa com um quadro de transtorno de ansiedade social tem receio de ir na 25 de março, de pegar ônibus, de pegar metrô, porque eu tô ridículo, porque vão zombar, eu preciso ser invisível nesse contexto. Comer em Não consigo público. comer em público, escrever em público, tudo isso é avaliado como uma grande oportunidade de ser humilhado, de ser desvalidado, né? E causa uma angústia muito grande. E aí, psicoterapia e, em alguns casos, tratamento medicamentoso com acompanhamento psiquiátrico, né? Perfeito. Então, quando a pessoa ela começa a ter um grau de prejuízo muito grande, né, na vida dela, ela começa e até na esfera profissional, escolar, social, ela começa a evitar e fugir de situações de modo geral, de modo generalizado, aí pode começar a piscar aí o sinalzinho amarelo, que pode ser um transtorno de fobia social, Bia. A frequência disso, né, a persistência disso e a intensidade, mas e mesmo assim, mesmo que a gente pense num grau baixo, né, de timidez, uma timidez situacional, etc., mas
persistente, mesmo que não seja um quadro clínico, eu sempre acho que a psicoterapia dá estratégias, né? Ajuda a manejar a manejar o desconforto, ou encontrar maneiras de se relacionar com aquele contexto, e assim por diante. Fico muito acanhado, fico muito inibido antes de uma entrevista de emprego. Assim, naturalmente, essa é uma situação ansiógena, né? Então, vamos pensar em estratégias para manejar isso. Tem que apresentar um trabalho na faculdade, mas não consigo falar em público, começo a dar dor de barriga, quero chorar, eu quero sair correndo e etc. Bom, vamos lidar com isso, né? Sim, o único problema é que, no geral, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de conseguir se reconhecer que precisa desse auxílio, já que até então não conseguiu desenvolver, ou a partir de determinado momento na vida não está conseguindo desenvolver, né, estratégias para lidar com isso. Então, começa a se expor constantemente, seja no trabalho ou no relacionamento afetivo, começa a se incomodar constantemente, mas não busca um auxílio, esse incômodo começa a aumentar, sai do controle, vira uma crise de pânico. Então, aí não dá para você procurar um auxílio médico, psicológico e querer resolver as questões também em 1, 2 sessões. Então, é importante você começar a perceber já desde o início esse incômodo para que consiga realmente ser mais efetivo o tratamento, de maneira, entre aspas, mais rápido, né? Você tá me falando que não tem fórmula? Que absurdo. Não tem fórmula pronta, né? Não tem fórmula pronta, e assim, eu acho que você fez um post, né, Beatriz, no Instagram, é ótimo, né? No Instagram esses dias, falando justamente isso, né? Então, assim, nós precisamos, né, de auxílio psicológico. E quando que a gente procura esse auxílio psicológico? Depois que a gente surta, né? Então, assim, depois que a gente já surtou, não é que a gente não precisa fazer mais nada, é óbvio que precisa, né? Mas, assim, não precisa esperar até o limite do que a gente tem capacidade, do que a gente tem condições, ou seja, não aguento mais, para que a gente busque o auxílio profissional. Que esse é um fator, acho que mais importante, também um dos objetivos que a gente tem com o nosso trabalho, em todas as redes que a gente atua, de conscientizar as pessoas disso. O que eu acho bem peculiar da timidez e coisas que são muito mais relacionadas à introversão é que, ao longo da nossa vida, como são características socialmente desvalorizadas, né? O tímido ou introvertido vai sendo apresentado para eles que essas características são defeitos. E aí, o tímido, com receio de ser julgado, ele vai ter vergonha dessas características e vai esconder isso do outro, né? E aí eu acho que isso cria quase que uma relação de resignação, de conformismo, do tipo, isso é impossível de ser mudado, isso daqui é minha sina, é meu karma, eu sou isso, e é impossível que isso seja abordado, que eu vivencie isso de uma outra maneira. Eu acho que, pelo fato de não ser oferecida a chance para o tímido ou para o introvertido de olhar de maneira positiva para essas características, como outras características ou outras características a gente recebe a oportunidade de ver de maneira positiva, né? Pro introvertido mesmo, não é, se você gosta de ficar um pouco mais reservado, de ficar um pouco, eu gosto de ler, uma atividade silenciosa, uma atividade solitária, lá, o bicho do mato, não gosta de gente, é feio isso, você tem que interagir mais com as pessoas, você não pode ficar se escondendo. E não necessariamente era isso, mas acaba se tornando isso, né? É interessante você falar isso, né, Bi? Porque conforme a pessoa também vai tendo esse reforço, que é assim mesmo, enfim, você começa a observar que tem pessoas, elas assumem até uma postura corporal mesmo, né? Que vendo o ombro vai para frente, ela vai assumindo uma postura cada vez mais fechada mesmo, né, Bi? Se desse para entrar dentro do casco, essa tartaruguinha trava. Exato. E aí, você também tem outros efeitos colaterais, digamos, né? Que é a exposição sem preparo. Então, assim, foi dito que você, enquanto tímido, está errado enquanto ser humano, você está vivendo sua vida errada, né?
E aí você tem que superar essa barreira. Então você tem que se jogar. Você não está pronto para se jogar. E aí uma situação social que já era ansiógena se torna um trauma. Exato. E quem É disse que tem, né? É A assim, não gente tem coloca. jeito certo de ser ser humano, gente, calma. Sim, é muito colocado muitos deverias, muitas obrigações, né, desnecessárias, e que a gente vai carregando e vai introjetando isso de uma maneira assim violenta e fazendo parte da nossa vida como se fosse normal, e não tem obrigação. Quem foi que disse? É, até quando a gente foi ver a definição de timidez de primeiro, o que que tem lá? Uma das definições é ser frouxo, né? É como se fosse uma fragilidade, uma fraqueza de caráter. É, assim, é como se você não tivesse o direito de ter a dificuldade de lidar com determinado contexto. E assim, de maneira geral, como se fosse um problema mesmo, né? Porque a gente viu e discutiu aqui que é até um mecanismo de defesa, é algo natural, né? Mais de 40% da população é tímido, isso deveria ser visto como algo mais natural. E realmente ser entendido como um problema, quando efetivamente traz prejuízos à vida daquele ser humano. E quem tem que sentir é o próprio ser humano. E não as outras pessoas apontarem isso, né, como um defeito, enfim. É importante olhar a timidez também, porque ela pode denunciar algumas outras coisas, como a gente também trouxe aqui. Às vezes pode estar denunciando uma situação de baixa autoestima, uma situação de inadequação, né? Algumas questões que são mais profundas. E a timidez vem muito mais como denunciando esses sentimentos, né? E aí, antes da gente passar para o falhei, eu queria só declarar uma coisa, em nome de todas as pessoas que ficam ruborizadas, em nome de todas as pessoas que ficam vermelhas, eu queria dizer que quem fica vermelho sabe que tá vermelho. Ninguém precisa avisar, tá, gente? Não adianta virar e falar, você tá vermelho, kkk. Porque a pessoa que tá vermelha sabe. Então parem, Isso não desistam. ajuda. Não ajuda, assim, porque tudo que uma pessoa tímida ou quem tá, né, constrangido precisa é ser evidenciado, né? Parabéns, pessoas. No Não? inventário de ansiedade, né, de Beck, tem um item que fala, né, você tem que classificar como nada, leve, moderado e grave, diversos itens, e um dos itens fala sobre rosto afogado, né, e é bem interessante, porque o rosto afogado, obviamente, quem já sentiu, sabe, né, então a pessoa já vai e responde muito tranquilamente. Então, algumas pessoas que param assim, olham, rosto afogueado? O que seria rosto afogueado? E aí eu paro assim, eu só penso mentalmente, você não tem isso, mas ok, vou explicar. E aí eu explico, não, isso aí não. Eu falei, ok, já imaginava. Então, assim, a pessoa sabe, só reforçando mesmo. Exatamente. E a gente sabe quando tá acontecendo, tá, gente? Porque a gente sente o calor no rosto. Não precisa avisar. Queria, né? Mas Eu meu tô aqui para defender os poderoso. tímidos. E o meu poderoso, maravilhoso, enfim, eu tenho que falar sempre tudo no oso, que é o meu professor da faculdade Miranda, né? Colocou aí muito efetivamente que a gente também tem isso como um próprio mecanismo de defesa também para tirar a atenção de algo que a gente está querendo em relação ao nosso rosto. Então sempre tem aí um outro viés também. Eu adoro esse conceito que o Miranda apresentou. Adoro mesmo. Porque é muito verdadeiro, né? Enquanto tá todo mundo prestando atenção na minha cara, que tá brilhando como se fosse um farol, talvez ninguém lembre do assunto que me deixou constrangido. Exatamente. Não adianta muito. Mas, né, assim, que bom que o cérebro tenta, né? Acho bonito. Sim, porque se eu tenho tanto medo de falhar, se eu tenho tanto medo em relação ao que eu vou falar, né, uma das estratégias que a gente acaba utilizando é essa, porque aí as pessoas se focam muito mais no meu rosto, que tá ali extremamente vermelho, do que no que eu tô falando. E aí tudo bem, né, o que eu tô falando. E eu Inconsciente, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Inconsciente, muito bem lembrado. E uma coisa que eu acho que também acontece é que, assim, eu tenho tanto receio que as pessoas percebam o meu constrangimento num determinado contexto, e o medo disso é tão grande que eu vou lá e realizo aquilo, que aí eu já falei de uma vez e pronto, já aconteceu. Então, eu
dou para todo mundo a informação de que eu estou constrangido, e aí eu não preciso mais ter, assim, ficar aflito pela possibilidade das pessoas perceberem o meu constrangimento. Né? Tudo isso Amiga, também consciente. Ficou muito difícil? não, ficou excelente, mas assim, existe um nível, né, de você entrar em contato com os seus medos e com as suas questões extremamente significativo para você conseguir fazer isso. Que a maioria das pessoas tem dificuldade. Estou pensando em nível inconsciente mesmo, e no caso de confirmar autopercepções de fragilidade, de vulnerabilidade. Você acaba trazendo para si mesmo situações, é uma sabotagem mesmo, né? Eu tenho tanto medo de ficar vulnerável que eu me coloco vulnerável espontaneamente. Inconscientemente, mas me coloco vulnerável espontaneamente. Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. E aí, gente, o que a gente faz com tudo isso que a gente falou até agora? Começar pensando quais que são as estratégias, né, que a gente pode utilizar para enfrentar a timidez. Quais que são as principais dicas que a gente pode dar? Pensando que o tímido é alguém que reconhece muitos riscos, né? E a noção de risco, ela vem um pouco de se sentir despreparado, de se sentir vulnerável. A ideia é, por exemplo, para situações escolares, acadêmicas ou profissionais, é se preparar, né? Então, assim, vou fazer uma apresentação, deixa eu me apropriar daquilo que eu vou falar para seguir em frente. Olhar modelos, olhar exemplos antes de fazer, porque isso me ajuda a encontrar maneiras de lidar com aquilo, né. E nesse sentido também reduzir um pouco a autocobrança, né. Se errar em alguma coisa, errou, corrige depois, o mundo não vai acabar, né. Então, eu acho que reduzir um pouquinho também a autocobrança, né. Dar proporção para as coisas, né, dar a devida proporção para Uhum. as coisas. Quando tem essa oportunidade de exposição, não olhar apenas o que deu errado e não ficar rebobinando a fita depois de como que foi aquilo. E se rebobinar essa fita, não ficar só valorizando o que acho que não foi tão legal, mas valorizar também o lado positivo, né, das interações. Um ponto muito importante, é muito comum, e até eu me lembrei aqui da gente falando, eu não vou trazer no terapia de grupo não, vou trazer aqui Uhum. mesmo. O Raj de The Big Bang Theory, né, que é o garoto que não fala com mulheres, que ele não consegue falar na presença de mulheres, por exemplo, que é um quadro clínico, né. Ele só passa a falar com mulheres quando ele começa a utilizar bebida alcoólica. E não é incomum eu escutar: "Não, pra conseguir fazer tal coisa, eu preciso beber um pouco, eu preciso fumar um", e assim por Uhum. diante, né. E na verdade, eh é um tiro pela culatra. Primeiro porque, na verdade, o álcool e outras drogas, eles não deixam a gente menos inibido. O que acontece com o álcool e as drogas, os que são para relaxar, né, é que na verdade a gente fica com uma resposta menos lenta, então a gente não consegue se impedir a tempo. É isso, né, a gente não consegue se impedir É. a tempo. Limiar de Eh consciência? assim, a gente tá consciente, por exemplo, se a gente faz uso de álcool, eu não tô falando de como alcoólica, eu não tô falando de 6 shots de tequila, eu tô falando de, sei lá, 2 cervejas, né. A gente tem consciência, a gente sabe se aquilo é constrangedor, se aquilo é vergonhoso, etcéteras, mas quando a gente viu, saiu, foi, Hum. fiz. Porque na verdade, o que não teve foi a capacidade de reação rápida o suficiente para se impedir de fazer, né. A É timidez, ela pode ser entendida como um freio inibidor, né, é. então eu tô ali naquela situação e a timidez ela me freia. Falar alguma coisa inadequada, de me expor, e aí nos casos prejudiciais é um freio que freia tudo, e aí a pessoa não trava, né. Quando a gente consome álcool, drogas, enfim, às vezes tira esse freio, a pessoa ela fica sem esse freio inibidor, e aí às vezes
vai falando e vai se expondo de maneira efetivamente inadequada. E aí, quando passa, depois vai pensar, puxa, olha só o que eu falei, ou olha só o que eu fiz, né? Vem ressaca física e ressaca moral, né? Porque o freio não é seletivo, né? Especialmente pro tímido. Então, quando eu tiro o freio, eu fico desenfreado mesmo, né? Não vou ficar um pouco mais corajoso ou com um pouco menos de restrição para falar com uma pessoa que eu tenho um interesse romântico. Eu vou ficar sem noção e eu vou falar coisas para em contextos diversos, né? Não é seletivo, eu não deixo de ter freio em X e continuo com freio em Y. E numa brincadeira dessas, a gente pode se expor de uma maneira desagradável ou até se expor a risco mesmo, a risco físico de fato. Se você quer se soltar, quer dizer, né, ter novas estratégias de enfrentamento, é mais saudável você fazer psicoterapia do que encher a cara no bar, né? Pois é, Exato. e faz menos mal para o corpo. Mas, por exemplo, se a gente for pensar em contexto social, né, de estar em grupos, de sair de rolê, etc., sai com pessoas confiáveis, sai com pessoas com quem você já se sente confortável individualmente, né? Então, se eu me sinto confortável com aquelas pessoas, por mais que o ambiente seja desconfortável, existe algum nível de segurança. Primeiro vai num lugar menos exposto, faz algo que seja gradual. Você não precisa se jogar e dançar no palco da balada na primeira vez que você for sair, né? Não as coisas não precisam ser brutais, as coisas podem ser aos poucos. Uhum. Assim, uma estratégia legal é você fazer como se fosse um espelhamento, né? Então, você imaginar uma pessoa, se você realmente já talvez tem uma pessoa que você estime em relação a questões que você tem medo de se expor, medo de falar, ou a forma, de repente, de falar, de se expor, pensar como que determinada pessoa agiria nessa situação, né? E aos poucos você ir desenvolvendo e treinando também essas habilidades internamente. E Vale até treinar no espelho, né? Antes, eu vou é, ter uma apresentação, vale treinar no espelho antes, né? Sim, tanto é que, sim. por exemplo, quando a gente, né, que trabalhou / trabalha em RH, antes da gente começar a fazer entrevista, a gente acompanha um entrevistador, né? A gente acompanha alguém mais sênior que vai mostrar o caminho. Inicialmente, a gente copia esse outro profissional para depois a gente dar o nosso toque pessoal para aquele processo, né? Uhum, Isso vale para outros contextos, para contextos sociais, etc. É se imaginar uhum, naquele contexto, observar pessoas que a gente considera bem-sucedidas naquele contexto e tentar encontrar pontos. Bom, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, né? Posso copiar isso, copia, mas não faz igual. exposição gradativa. Assim, eu acho que as pessoas elas se cobram muito de quebrar essa barreira, como se fosse uma Chegar barreira no. física mesmo. Eu vou passar por essa porta de vidro que é a minha timidez. E acabam se agredindo muito nesse processo, né? Porque querem dar, literalmente, né? Quer chegar no outro lado de maneira muito rápida, muito, né, veloz, enfim, sem passar por todo esse processo Eu de quero deixar, aprendizagem. eu quero deixar de ser tímida, eu não quero mais ser isso. Então eu quero imediatamente ser outra coisa, mas falta Ou né, assim, o eu processo de sei que. amadurecimento. Exato. Eu sei que eu sou assim, mas eu não consigo pensar diferente, sentir diferente. Porque na realidade o pensamento acaba sendo literalmente lá de chegada. Você não está É. olhando para o processo, você não está olhando para o caminho, para cada passo que você vai dando, né? Que é essa exposição gradativa que a gente está falando. O tempo todo a pessoa fica somente na meta, né, no principal, e aí acaba não conseguindo mesmo. E aí a ansiedade, claro, tende a aumentar, o medo tende a aumentar, e de novo a autossabotagem, né? Porque culturalmente a gente tem o raciocínio do vai lá e mete as caras, né? O não você já tem, né? Vai Adoro. atrás do sim, risos. E aí, existem muitas maneiras de meter as caras, existem muitas maneiras de ir atrás do sim, né? Não precisa ser o formato do outro. E aí também não precisa ser esse formato que vem de imediato, que é isso, pé na porta e soco na cara. Pode ser gradual. Uhum. Tem outras maneiras mais singelas, né, de conseguir chegar naquilo e não com essa agressividade, né, de vai, tem que ser e tem que ser agora. É, Não é dá para assim que ser a de mansinho. pessoa. E não é assim que a pessoa vai ganhar, porque não é dela isso.
tá pedindo para a pessoa colocar um sapato que não cabe no pé dela, em vez de dar a ferramenta certa para ela alcançar aquele objetivo. Tem outras maneiras de conseguir o sim também, né? Pois é. Só para fechar, eu queria trazer para discussão, né? Acho que alguns anos atrás a gente teve uma primeira-dama no Brasil, e a matéria da revista foi que ela era bela, recatada e do lar. Só para trazer também a discussão da timidez e mulher, né? Que às vezes a mulher ela é colocada nesse papel de tímida, e o tímido é quase como um charme, né? É charmoso, é bonito ser tímido. E a mulher, às vezes, quando ela assume uma postura um pouco diferente disso, ainda pode ser um pouco recriminada, né? E acho que a ideia é muito mais trazer. Não faz que a timidez ela não é isso, né? E que a mulher ela não precisa ser posta nesse papel. Mas isso fala de uma fantasia social de que o lugar da mulher, que só existem 2 possibilidades para a mulher. Eu acho que a gente já falou disso em alguns dos episódios de relacionamento, mas que só existem 2 possibilidades. Ou é uma virgem camponesa, ou é uma grande profissional do sexo, né? Uma Como se não ninfa, né? assim, na verdade, uma súcubus, né? Aquele demônio que vem à noite e suga a energia sexual dos homens através dos sonhos. Como se não houvessem meio termos. E aí reforça-se a ideia de que a mulher virtuosa ela tem que ser tímida, ela tem que ser inibida e etc. Que essa é uma mulher que tem valor. E não, né? Todo ser humano tem valor, ponto. E existem muitas maneiras de viver, de ser um ser humano, inclusive de ser um ser humano mulher, ponto, né? Assim, não é só porque existe uma convenção social de que mulheres virtuosas são mulheres recatadas e virginais e inocentes e ingênuas, etc., né, aquela fantasia de seduzir e de romper com a inocência, blá, 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 que a gente precisa necessariamente topar essa fantasia. A gente pode muito bem seguir a nossa vida ignorando bem essa fantasia aí, que é uma fantasia, digamos, não simpática. Eu ia falar um outro adjetivo, mas eu me contive. E nesse sentido, a gente também não está falando que o ser tímido, o ser introvertido significa que é uma pessoa que deve ou que pode ser facilmente manipulada. Exato. Né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente falou, acho que no episódio de dependência emocional sobre essa questão, né, de manipulação, acredito. Que o tímido não é necessariamente trouxa, não é necessariamente frouxo, não é necessariamente burro. Ingênuo. Idiota, né? São pejorativos. Bom, a gente chegou então naquele momento que é a terapia de grupo, um momento em que a gente compartilha dicas de filmes, de séries, de livros, para continuar a discussão e para agregar valor para a discussão que a gente teve até agora. E aí, gente, o que vocês trouxeram para a terapia de grupo? Eu começo com um filme de 2012, né? As vantagens de ser invisível. Mas o protagonista ele é um jovem tímido, né? E ele muda de colégio, enfim. Ele tem alguns traumas e uma dificuldade muito grande de interagir com as pessoas daquele novo colégio, enfim. Esse filme é interessante, contando como que ele vai conseguindo se relacionar, quais que as estratégias que ele vai usando, em algum momento ele usa drogas, enfim. De modo geral, o quanto também ele consegue entender a vantagem de ser do jeito que ele é, né? Quais que são as vantagens, o que ele consegue de disposição, enfim. Tanto que é por isso que o filme se chama As Vantagens de Ser Invisível, né? Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito nesse filme, que ele é afim de uma menina, ele não consegue expor tanto isso, enfim. Em algum momento ela fala para ele que ele não pode colocar a vida dos outros e permitir que as pessoas vão indo, enfim, e ele não se posicione, ele não fale efetivamente o que ele está sentindo. Né? O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, acho que é um filme também que traduz bastante a ideia
tímido, enfim. É um filme francês e traz aí a trajetória de uma jovem, como que ela vai vivenciando a vida, como que ela vai fazendo para viver de fato. Ela tem uma relação com um senhor que é muito interessante, e esse senhor, ele estimula muito ela a efetivamente viver e dar um pulo em relação, né, às experiências amorosas que ela tem, porque ela fica afim de um cara, e aí ela faz todo um jogo, porque ela não consegue efetivamente falar para ele, enfim, que é afim dele. É bem interessante a maneira e a narrativa que o filme vai seguindo, né? E o quanto as coisas acontecem na cabeça da Amélie. É muito legal você ver todas as expectativas que ela vai gerando e quando isso vai confrontando com a realidade. No final do dia, enfim, ela vê que às vezes ela perdeu um pouco de tempo, que as coisas poderiam ter sido numa velocidade diferente se ela já tivesse se exposto, enfim, né, as coisas elas poderiam ter acontecido mais rápido. Eu gosto muito daquele desenho, acho que as pessoas mais antigas e revelando idades vão lembrar que é o Fantástico Mundo de O quê? que é o Fantástico Mundo de Bob, né, mas é muito mais para trazer a questão da introversão, que tudo acontece, tipo, o Bob é uma criança e ele vai sentindo tudo, e tudo tá acontecendo de uma maneira muito intensa dentro dele. E às vezes o introvertido é assim também, as coisas estão lá, estão, não é, né, e aqui especificamente eu não tô falando de uma pessoa tímida, eu estou falando de uma personalidade introvertida. E as coisas estão acontecendo lá e as emoções estão. Ele tá vivenciando aquilo muito intensamente. Muitas vezes o introvertido é assim, ele tá lá com ele mesmo, vivendo, enfim. E em algum momento, quando ele quiser e se quiser, ele vai interagir e vai colocar aquilo para fora. Eu acho que as minhas contribuições são essas. Eu trouxe, na verdade, 2 personagens. Uma personagem é a Pam Beesly, de The Office. The Office, para quem não conhece, é uma série maravilhosa, e todo mundo que já trabalhou em escritório se identifica, não tem como. E a Pam, ela começa na série como recepcionista, e ela tem ali uma perspectiva bem simplória, né? Então, assim, ela é recepcionista, ela é noiva de um cara que trabalha no depósito, né, na distribuição. E aí ela começa a desenvolver um relacionamento, né, um flertezinho, ela desenvolve um crush com um colega de trabalho ali do escritório, e aí você vai vendo ela navegar por isso, por questões como escolhas profissionais, posicionamento dentro do escritório, etc., de maneira muito hesitante. Não só hesitante, mas muitas vezes deixando de, assim, mais do que cauteloso, deixando de participar das coisas, deixando de vivenciar ou de correr riscos, por uma ideia de si mesma muito negativa, né. Então, assim, não é um tímido, patológico, etcéteras, mas fala dessa hesitação, dessa autopercepção negativa que impede de se movimentar, impede de vivenciar as coisas. A outra personagem que eu trago é a Fabiola, de Never Have I Ever, que é uma série que estreou agora em abril de 2020 na Netflix. É uma série adolescente maravilhosa, né, feita pela Mindy Kaling. E a Fabiola não é a personagem principal, a gente acompanha, na verdade, a Dev, etc., E lidando com as coisas essa da Dev. série em português ficou Quem Nunca, não é? Ou Eu Eu Nunca? nunca, Uhum. eu nunca, é verdade. Mas a Fabiola de Eu Nunca, né, de Never Have I Ever, elas são 3 amigas, né, elas são bem nerdzinhas, etc. E a Fabiola vai se percebendo com uma característica, e ela vai dando uma ênfase para isso, o que eu entendo que seja natural eu não vou entrar em grandes detalhes, né, mas que seja natural, tanto para o período da vida dela, por ser adolescente, quanto por que característica é essa. Mas ela vai dando um tamanho para aquilo, e ela vai entendendo que aquilo vai ser uma fonte de grande sofrimento, que o mundo vai acabar, que todas as pessoas vão romper com ela, e ela vai entrando em sofrimento, e ela vai tentando negar essa característica em si mesma. E isso traz mais sofrimento, né, não é só o esforço de
negar aquela característica. É o medo constante, negar essa característica, a fantasia de ruína que vem com isso, ter que se comportar de uma maneira que não é natural e assim por diante. Né? E aí, a partir do momento que ela resolve entrar em contato com essa característica, você vê uma transformação nela, assim, tem a sutileza da vestimenta, por exemplo, né? Porque no começo ela parece sempre muito rígida, com camisa muito fechada, etc. Ao longo da série você vai vendo ela com roupas mais confortáveis ou cuidando da aparência de uma maneira diferente, etc. Mas também vai vendo ela estabelecendo relações mais francas com as pessoas. E aí, no começo da série, ela só é capaz de se abrir com o robô que ela criou. No final, né, da primeira temporada, ela já é capaz de criar vínculos afetivos com outros seres humanos. É bem bacana ver a transformação da Fabiola, enquanto você vê toda a bagunça da Dave e da Eleonora. A minha contribuição é o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É um livro de 2013. Fala bastante do que a gente tem comentado bastante também, sobre como a gente acaba sendo direcionado na nossa vida em relação ao medo, né, ao sentimento de medo, ao receio em relação à mágoa, às decepções que a gente tem no dia a dia. E com isso, né, e com todo esse receio que a gente tem de entrar em contato muitas vezes com essas emoções desagradáveis, com esses sentimentos difíceis, a gente acaba se fechando também para dar espaço para outras coisas, para outras descobertas, que é o que a gente foi falando também ao longo do podcast, né? Então, o livro vai contando bastante sobre a importância do contato, do que a gente precisa ter, né? De reconhecer, de nos percebermos vulneráveis, e a partir disso a gente efetivamente encontrar aí, né, algumas das coragens, falando um pouco do livro, né? Que a gente precisa ter em relação a diversas questões da nossa vida. O livro em si eu gostei bastante, num aspecto bem pessoal, que eu gosto de dar minha opinião nesse sentido. Dependendo do leitor, pode também ter a mesma opinião que eu. Após alguns capítulos, por exemplo, eu acho que começa a ficar um pouco repetitivo, né? Então eu acho que depois que você começa a ler alguns capítulos, ok, a mensagem já foi passada, né? Mas é muito bem passada, muito bem escrita, tirando essa parte que começa a ficar repetitiva a partir de um tempo. O livro é muito bom, vale muito a pena ler. A Brené Brown, ela é uma professora e pesquisadora, então a vida dela, né, ela dedica aí pelo menos 16 anos estudando coragem, vulnerabilidade, vergonha e empatia. Então a vida dela é justamente tudo aí que ela vai colocando nesse livro. E o TED dela, que é o Poder da Vulnerabilidade, é um dos mais vistos, né? Então, acho que mais de 37 milhões de pessoas, enfim. Então, todo o trabalho dela, toda a pesquisa dela, tem também um especial no Netflix, né? Então, não faltam opções para se entrar em contato com esse conteúdo dela, que é muito rico, na minha opinião, para o que a gente está tratando hoje. É isso. Ficou bom? Ficou ótimo. E aí, eu só me lembrei não, né? Eu fui lembrada de um outro exemplo de introversão, que também vai ser sensível apenas para uma certa faixa etária, que é o Lucas Silva Silva, do Mundo da Lua, que passava na Cultura. Vocês lembram? Que era ótimo. Ele tinha um conflito com a família, que ele não conseguia resolver ali de primeira. Ele pegava o gravadorzinho dele, mequetrefe, se escondia em algum lugar, contava toda uma história que elaborava o conflito, então ele elaborava com ele mesmo, na cabecinha, no coraçãozinho dele, e depois ele vinha para o mundo para lidar com os dados reais, né? Muito bom. Isso é um excelente exemplo de introversão. Excelente dica, realmente muito bem lembrado. Saudades, gente, deve ter no YouTube, o Cultura, volta a passar o Mundo da Lua, por favor, porque o povo clama, a voz do povo é a voz de Deus, Cultura. A gente entrega a nossa idade nesse momento. Ok, vamos pular essa parte. A gente não vai ter visto no YouTube, tá? Assim, a gente é jovem. Jovem. Esse foi o podcast Ato Falho. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Gisele Oliveira. Sou a Ellen Corrêa. O podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã nos principais serviços de streaming. A nossa identidade sonora é da Ben Sound e a nossa identidade visual foi criada pelo Douglas Refundini. Até semana que vem.